Sejam bem-vindos, alunos e alunas, a essa aula que a gente está disponibilizando aqui no canal do YouTube do CPEM. Esse material vai ficar aqui para que sempre que você precisar revisar o artigo 33 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, ele fique bem fácil para você. A gente fez de uma forma bem resumida e que vai ficar bem palatável para sempre que você quiser revisar esse artigo, que é tão certo nas provas, você tem esse auxílio desse vídeo. A gente sabe que no direito e no mundo dos concursos, a gente tem pouquíssimas certezas. Mas se existe uma certeza de que vai cair, se existe uma certeza, é de que vai cair na sua prova para a Polícia Civil, na sua prova para delegado, na sua prova para escrivão, de um modo geral, para as provas das carreiras policiais, de que vai cair sim a Lei de Drogas. Então, a gente está te deixando aqui um pouco mais preparado e um pouco mais tranquilo. Uma sugestão que eu dou para você é que você dê pausa, leia todos os slides e depois disso você volte e acompanhe o vídeo de onde a gente está. Para que seja mais rápido possível e fique mais palatável para você, a gente vai seguir da aula da forma mais fluida possível. A gente se preocupa muito com a forma como você absorve o assunto aqui no CPEM. E é isso que a gente quer para você nessa experiência no YouTube. Então vamos começar? Vê só, pessoal. O artigo 33 é aquilo que eu gosto de chamar de pai de todo o mal. Toda a complicação, toda a loucura que a lei de drogas às vezes causa no aluno, vem do artigo 33. A sugestão que eu dou para vocês é que vocês dividam o artigo em duplo de verbos. A gente tem uma caralhada de verbos. Posso falar? Calma, eu tranquei no palavrão, mas vamos lá. Tem uma caralhada de verbos aqui no artigo 33. E todos eles são muito importantes para vocês. Você vai olhar para mim e vai dizer, mas professora, eu preciso decorar tudo isso. Veja, precisar você não precisa não. Se você quiser ser aprovado, você não precisa decorar. Mas vamos tentar fazer essa vida menos sofrida. Separe aí o artigo 33 em duplas de verbos, tá certo? Que isso vai te ajudar a memorizar e deixar um pouco mais esquematizado na sua cabeça. Mas, vamos lá. O artigo 33 diz que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar. Todos esses verbos aqui, toda vez que você faz isso, entregando drogas, ainda que gratuitamente ou em desacordo com a lei, você está praticando o tráfico. E a pena de tráfico é uma pena que é de reclusão de 5 a 15 anos, certo? É importante a gente prestar atenção nessa pena, porque quando a gente trata dos outros incisos da lei de drogas, os outros parágrafos, dos outros crimes que estão aqui, a gente lida com penas menores, tá certo? Então, decore, anote a palavra que lhe fizer mais bem. Decorar, anotar, aprender. Coloque que o artigo 33 ele tem uma reclusão de 5 a 15 anos, tá certo? Mas, como se já não bastasse o trabalho que você precisa ter para ver todos esses verbos, no parágrafo 1º do artigo 33, a gente tem um monte de condutas que são equiparadas ao tráfico. Então, a gente tendo em mente todos esses verbos, a gente está falando das condutas equiparadas ao tráfico aqui no artigo 33. Então, vamos lá. O parágrafo 1º vai dizer que quando eu trafico matéria-prima ou insumo, na verdade, eu também estou praticando uma conduta equiparada ao tráfico. Quando a gente semeia ou cultiva uma planta ou algum princípio ativo que vai gerar a droga, a gente também está falando de uma conduta equiparada. Um exemplo aqui, pessoal, é quando a gente vê o pessoal que planta em casa ali 2 mudinhas de cannabis sativa. Ou então o pessoal que transporta folha de coca. Eu fiz uma viagem e estou trazendo para mim folha de coca para fazer chá. Chá aqui, né, minha gente? A gente sabe que o pessoal que faz isso, na verdade, está praticando condutas que são abarcadas e tipificadas em lei como tráfico. Outra coisa que acontece muito é a utilização do local ou do bem que a pessoa, porventura, tenha
e ela permite que a pessoa use essa estrutura, use essa casa, essa chácara, esse carro, para funcionar como transporte, aquisição, acondicionamento de droga. Eu vou agora dar com vocês uma olhada melhor na lei, nesses 3 incisos, para que a gente fique bem claro na nossa cabeça que condutas são essas. Então, vamos lá, prestem atenção aqui no slide, tá certo? A gente acabou de ver o artigo 33 e vai olhar agora os equiparados. Vejam só aí, no inciso 1 a gente acabou de falar, é quando a gente, todos os verbos, vai traficar usando matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Pessoal, aqui a gente está falando da pasta base de maconha, a gente está falando do oxi, a gente está falando de tudo aquilo que, de duas uma, ou é matéria-prima ou é um produto químico, foi difícil, químico, que dá vazão ao produto de droga. Vê só, quantas vezes a gente às vezes está estudando ou assistindo uma notícia, e, enfim, alguém fala assim, foram apreendidas 200 gramas, ou seja, não, mentira, 200 gramas é um exemplo ruim, vamos lá. 1 tonelada de pasta base de cocaína. Foi apreendido 300 litros de óleo diesel no contexto de preparo de pedra de crack. Pedra de crack. Então, pessoal, a gente está falando de matérias-primas e insumos. A gente está falando desse inciso 1 que a gente viu na lei. Vamos lá de novo. Quando a gente está falando no inciso 2, semeia, cultiva ou faz colheita de matéria-prima para a preparação de drogas. A gente está falando daquele exemplo que a professora de vocês deu agorinha, de pessoas que ali no seu jardim, no seu quintal, tem assim 2 dúzias de cannabis sativa, a popular maconha, ou que planta ali realmente para consumo pessoal. Enfim, pessoal, o consumo pessoal não abrange esse verbo semear e cultivar, tá certo? A não ser que, e aí vai a dica para o aluno CPEM, para você que está assistindo essa aula, que a gente esteja falando de uma pequena quantidade de sementes de cannabis sativa. Os nossos tribunais superiores, e quando a gente fala tribunal superior, a gente está falando com você, aluno CESP. A gente está falando da jurisprudência que concorde ao afirmar que a pequena quantidade de sementes de maconha, quando a pequena quantidade de sementes de maconhas... Está funcionando o microfone? Tá. Quando isso acontece, quando você importa ou exporta, ou quando você está com pequena quantidade de sementes, não vai considerar tráfico, tá certo? Então, se vocês quiserem, anotem aí no material de vocês, junto com o slide, que esse semeia, cultiva ou faz colheita tem como exceção para o STJ a pequena quantidade de sementes de maconha, tá certo? Nesses casos não vai ser considerado tráfico. Vamos agora para o inciso 3, que como vocês estão vendo aí, fala em utilizar local ou bem de qualquer natureza que tenha propriedade, posse, administração, ou quando você consente que alguém use esse bem seu para o tráfico ilícito de drogas. Professora, por gentileza, me dê um exemplo, que esse negócio a redação está meio truncada. Veja só. Vamos imaginar a situação de um motorista de aplicativo, certo? Que tem o seu carrinho ali, faz suas corridas, mas que toda sexta-feira de noite, um nóia aí chama ele para ir fazer corrida. Diz, olha bicho, vai rodar aí por mim o dia, à noite, a R$200, e no final você não precisa fazer nada, só dirigir para mim. Você me espera, eu vou, faço entrega, tal, dirige para mim. O motorista vai dizer assim, tudo bem, não sou eu que sou traficante. Eu estou só dirigindo, eu não estou fazendo nada. Eu estou só aqui realmente fazendo transporte. Quem está traficando é esse cara, eu não estou fazendo nada, o carro é meu. Pessoal, essa pessoa é a pessoa que vai incidir nesse inciso 3 que a gente acabou de ver, das condutas equiparadas ao tráfico. Quando eu tenho um bem e permito que esse bem seja usado no maquinário, na logística do uso do tráfico de drogas, a gente tem uma conduta equiparada ao tráfico. Ainda que fosse de graça, o inciso fala para vocês, ainda que gratuitamente. Então, digamos o seguinte, eu tenho uma chácara
e eu permito que todo sábado meu cunhado vá lá com os amigos dele, que são tudo noia, e fique e usem a chácara de ponto de apoio para festas com uso de drogas, ou para que lá meu cunhado usa dia de sábado e eu sei que dia de sábado ele vai lá, colhe umas coisas que ele mesmo que plantou, fraciona umas drogas, mas eu não estou nem me envolvendo, porque eu não estou fazendo nada, eu estou só emprestando o lugar. É para esse tipo de conduta que existe o inciso 3 do parágrafo 1º, que é isso que a gente está vendo agora, de condutas equiparadas ao tráfico. Tá certo? Com mais tempo, vocês vão pausar aqui os slides e vão ler direitinho todos esses incisos. Mas, em resumo, é isso. Vamos voltar agora para esse inciso 4, que ele é novidade, tá certo? Do pacote anticrime. O inciso 4, ele vai falar do policial disfarçado. Veja bem, quando ele fala no inciso 4, ele diz o seguinte: conduta equiparada ao tráfico, vender ou entregar drogas, matéria-prima, insumo, produto químico, destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação ou regulamentar. Agente policial disfarçado. E, gente, em nome de Jesus, anota aí no caderno de vocês. Agente policial disfarçado. Quando presente os elementos probatórios razoáveis da conduta criminal. Numa leitura rápida, a gente pode se confundir com aquilo que a gente sabe que é proibido, que é o flagrante preparado. Vê só, gente. Quando eu estou falando de policial disfarçado, polícia disfarçada, eu não estou falando de agente infiltrado, tá certo? Quando eu estou falando de agente infiltrado, eu estou falando de uma pessoa que, com permissão legal, com permissão do juiz, numa missão montada pela delegacia, pelo delegado, pela corregedoria de polícia, assume uma responsabilidade de ter para si uma identidade nova e, com isso, combater a atividade criminosa. O agente infiltrado é uma pessoa que ele é colocado numa situação para fingir ser quem não é e ali obtém informações importantes que vão ajudar a desbaratinar a organização criminosa. Uma coisa completamente diferente do agente provocador. Agente provocador, esse sim, é aquela pessoa que é, aqui ó, provocador, já lembra? Flagrante preparado. O agente provocador é, na verdade, um policial que força o flagrante a acontecer. O exemplo que quero que vocês anotem aí, que vai facilitar muito, é se a gente pensar no seguinte: eu tenho uma situação de um nóia, certo? E esse nóia tem com ele uma lista com vários contatos de outros noias, de outros criminosos, que fornecem para ele, que ajudam na logística do tráfico. Regularmente foi apreendido por 2 policiais, certo? Aqui, 2 policiais, aqui uma camisinha grossa, as roupinhas pesadas de polícia, 2 PMs, fazem ali um flagrante, tudo ok, ou se não um flagrante, cumprem um mandato, e com isso eles prendem esse rapaz. Ali cumprindo um mandado, descobrem essa lista. O flagrante preparado vai acontecer se, sem autorização legal, eles pegarem essa lista, que tem todos os contatos dos outros noias, ligarem para os outros noias, certo? Fazerem com que essas pessoas venham até aqui e aqui realizar a prisão. Veja, eles montaram uma situação. Nessa situação deveria haver autorização judicial, investigação, enfim. Eles fizeram com que as pessoas viessem para que, nesse contexto, antes mesmo do crime acontecer, eles interromperem a situação e realizarem o flagrante. Esse sim é um flagrante preparado. Esse flagrante é proibido por lei. Tá certo? É diferente do que o inciso 4 vai falar
como polícia disfarçada. Polícia disfarçada é aquela pessoa que, sem adquirir uma nova identidade, sem precisar de autorização judicial, está ali, por exemplo, numa atividade de rotina da polícia, passando por um local que sabidamente é local de venda de drogas. Exemplo, viu, pessoal? Então, a gente está falando de uma pessoa, de um policial que, sem estar com a sua roupa da polícia, sem estar com o seu distintivo, sem estar com sua arma, passa por uma rua e diz: "Ô, gente, olha aí acontecendo a situação." E isso sendo notificado à polícia, por exemplo, monta-se uma operação, passa novamente como uma pessoa que está com roupas comuns, como civil, vai no NOIA, pede, digamos, eu quero 3 gramas de cocaína, 3 papelotes de cocaína. Recebe, uma vez recebendo essa droga, após isso, repassa essa informação para a polícia, que vai investigar, que vai agir da forma correta e que dessa forma colocará para frente um processo de tráfico. Isso é o policial disfarçado. Veja bem, não está falando em flagrante mirabolante, não está falando em agente infiltrado. Marquem aí no caderno de vocês que a gente está falando, aqui no inciso 4, realmente de agente policial disfarçado. Mas vamos para frente e vamos ver quais são os outros crimes que constam também no artigo 33. Vamos lá. A gente vai falar agora do induzimento ao uso de drogas. E o induzimento de uso de drogas é um crime de pequeno potencial ofensivo. Para eles, a lei oferece uma detenção de 1 a 3 anos. Veja bem, se eles disserem a vocês que o crime de tráfico é um crime de maior potencial ofensivo, é verdade. Porque a reclusão, como a gente viu aqui, é de 5 a 15 anos. Mas o que ele não pode dizer a você não pode cair na pegadinha da banca de dizer o seguinte: o crime previsto no artigo 33, ele não vai falar caput, nem vai falar parágrafo. Os crimes previstos no artigo 33, e você vai lembrar logo dessa parte aqui, são crimes de maior potencial ofensivo. Essa é uma afirmação falsa, minha gente, porque, como vocês vão ver, a gente tem o induzimento ao uso de drogas e o uso compartilhado com penas bem menores, tá certo? Mas vamos dar seguimento. Induzir o uso de drogas. O exemplo mais conhecido que a gente tem é o do amigo do coração. Pode ter certeza que com esse exemplo você nunca mais vai esquecer o que é o induzimento de uso de drogas. O amigo do coração, se ele empresta a você o carro dele, se ele diz o seguinte: bicho, tô vendo que tu estás aí precisando, que tu estás em abstinência de droga, quer que eu vá comprar droga pra tu? Que ele é um amigo do coração, vocês estão vendo, né? Aí ele vai, pega o carro dele, certo? E compra a droga. Vai, compra a droga e entrega a droga pro amigo não é necessitado. Essa pessoa, minha gente, ela realizou o crime de tráfico. Tá certo? Tráfico. Ela foi lá buscar a droga. Ela foi adquirir a droga, como a gente viu nos verbos que a gente separou. Agora, se esse amigo do coração dizer: bicho, tá com vontade de usar droga, né? Eu tô vendo que tu tá querendo. Faz o seguinte, toma a chave do meu carro, tá, gente? Vamos imaginar, sei lá, que isso aqui é uma chave, que isso é uma chave. Toma a chave do meu carro e vai lá comprar tua droga. Isso, pessoal, é um exemplo do parágrafo 2º do crime de induzimento ao uso de drogas. Leiam aí, tá vendo que tem esses 3 verbos? Induzir, instigar ou auxiliar alguém. Quando a gente está falando desses verbos, a gente está falando, na verdade, do parágrafo 2º. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Quando eu estou induzindo, instigando ou auxiliando alguém, eu estou praticando o crime previsto no parágrafo 2º. Tá certo? Mas, se eu, em vez de induzir, eu facilitei, eu ofereci a droga, ou então eu guardei, eu estou trazendo a droga comigo,
para entregar para o amigo. Trazer consigo, como a gente já viu, é verbo do parágrafo 33. Trazer consigo é reclusão de 5 a 15 anos, pessoal. Então, essa conduta aqui é específica para quem induz, auxilia ou instiga. Importante a gente deixar bem fácil na cabeça da gente que uma coisa que não configura induzimento, não configura instigação e não configura auxílio é aquilo que aconteceu e acontece às vezes com alguma frequência, que são as marchas da maconha. A marcha da maconha é um movimento pela legalização do uso da droga. E entendem os tribunais superiores que ela não é uma situação que induz, instiga ou auxilia. Para além da sua opinião pessoal, é importante que na sua prova você não brigue com a sua consciência e você responda o que é crime ou não para os tribunais superiores. Então, se você, aluno e aluna que vão fazer participar do concurso da Polícia Civil de Alagoas ou da Paraíba, que muito provavelmente vai ser CESP, é muito provável que eles perguntem a você ou que eles façam uma afirmação questionando se as marchas para a maconha são situações que incidem na lei de tóxicos. E você vai dizer que não. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos seguir. E vamos passar agora para a questão de cessão eventual de uso da droga. Gente, esse crime de cessão eventual de uso da droga, que está no parágrafo 3º, ele é o famoso uso compartilhado de droga. Vamos aqui, vem cá. Vamos desmistificar isso para vocês. Ai, meu Deus, meu óculos. A cessão eventual de droga, que é o uso compartilhado, está prevista no parágrafo 3º. E ela precisa de alguns requisitos para que se compatibilize. É preciso que eu ofereça, para cair nesse crime daqui, é preciso que eu ofereça a droga de uma forma eventual, sem objetivo de lucro, e a pessoa do meu relacionamento, para que a gente consuma junto. O nome já diz tudo, minha gente, é muito intuitivo, uso compartilhado. Precisa ser eventual, não é uma coisa de todo dia, tem que ser assim, uma coisa realmente esporádica. Uma festa, por exemplo. Tem que ser sem objetivo de lucro. Por que sem objetivo de lucro? Deixa eu tirar isso aqui. Se for o caso, minha gente, de eu querer lucrar, a gente vai estar falando, na verdade, do crime de tráfico. Porque, veja, se eu estou ganhando dinheiro e se eu quero ganhar dinheiro e eu ofereço droga a alguém, eu estou praticando o quê? O 33 caput. Eu estou praticando tráfico. Agora, e quem aceita? Quem aceita droga ou quem compra a droga para consumo pessoal está incidindo naquilo que é o artigo 28, que é o consumo de drogas para uso pessoal. Tá certo? Então, precisa ser sem um objetivo de lucro. A pessoa do relacionamento para junto consumirem. Agora, veja só. Digamos que a pessoa ofereceu a droga para mim. Mas eu sou concurseira, faço concurso para a polícia, não faço uso de drogas, sou aluna do CEPEM. Eu, inclusive, não me relaciono com esse tipo de gente. Porque a gente sabe que a investigação social está chegando. E ela vem a galope, minha gente. É você se preparando para a objetiva e a investigação social já tomando de conta de tudo que você está fazendo em sua vida. Então, eu não aceitei. Chegaram para mim com um papelote da famosa cannabis sativa, popular maconha, e ofereceram para mim. Eu disse, não, bicho, eu não quero não. Nem eu gosto, nem minha religião permite, e eu sou concurseiro. Aí, beleza, não aceitei, peguei e fui embora. Essa pessoa que me aceitou, que me ofereceu, ela praticou esse crime de cessão eventual de uso da droga? Praticou, pessoal. Quando a gente fala de uso compartilhado, os verbos são oferecer a droga. Não tem nada a ver se a pessoa para quem eu ofereci vai ou não aceitar. Estão entendendo? Então, isso é a parte, assim, mais importantezinha. Outra coisa que a gente também tem que colocar é que a pena aqui é ainda menor. A pena no crime de cessão eventual é aqui, ó. Vamos anotar, deixa bem fácil aí. Detenção de 6 meses a 1 ano. É uma pena ainda menor. E essa pena aqui, minha gente, ela, só a título de curiosidade,
vai ser regida pelos institutos que estão na Lei 9.099 de 95. Por quê? É pena de menor potencial ofensivo. Tá certo? Vamos agora encerrar nossa aula aqui no YouTube, que vai ser muito breve, com os tipos privilegiados que vem no parágrafo 4º. E que para você, candidato à vaga na PC Alagoas e na PC Paraíba, tem que estar abraçado com esses conceitos, porque de duas uma, você se abraça e aprende, ou você chega no dia lá e chora. Então, pessoal, vamos agora retornar com o tráfico privilegiado para encerrar a nossa aula. Vê só, a gente estava falando até agora do crime de tráfico. No artigo 33, o caput do artigo 33, a gente está lidando com um crime equiparado a hediondo. A partir do momento que a gente utiliza a privilegiadora do parágrafo 4º, a partir do momento que a gente está tratando de tráfico privilegiado, a gente deixa de falar de uma conduta hedionda. O tráfico privilegiado ele tem uma razão de ser, e essa razão de ser dele é política criminal. Os legisladores, no momento de elaborar a lei, tiveram em mente a forma de não aplicar uma pena tão pesada como a do caput do 33, que é uma reclusão de 5 a 15 anos. E tentaram fazer de uma forma que as pessoas que, cumprindo certos requisitos, não pegassem essa pena tão pesada. E pudessem, ao arbítrio do juiz e de acordo com a situação concreta, ter uma diminuição de pena, que nesse caso, pessoal, é de 1/6 a 2/3. Mas para que essa pessoa que incidiu em tráfico tenha essa redução de 1/6 a 2/3, é preciso que ela cumpra alguns requisitos que são objetivos. Ela precisa ser primária, ela precisa ter bons antecedentes, ela precisa não se dedicar a atividades criminosas e também, cumulativamente, não integrar organização criminosa. Ela cumprindo esses 4 requisitos, ela precisa ter direito a esse privilégio. Além disso, ela não vai responder como se tivesse praticado um crime equiparado a hediondo. Então, ela vai progredir de forma não hedionda. O livramento condicional dela vai ser para um crime não hediondo. E é importante a gente também salientar o que não está inscrito. Quando a gente olha aqui no slide, ó, o que está no slide está na lei. O que está na lei você tem em casa. Se fosse para ver só a lei, você não ia precisar dessa aula. A gente precisa trazer aqui algumas coisas que são importantes para vocês, que vão fazer a prova da PC Paraíba, que muito provavelmente vai ser CESP, e que vão fazer almejam aí talvez um cargo de delegado na Polícia Alagoas, que é uma prova que não teve ainda, e que também provavelmente vai ser CESP, mas enfim. Qualquer cargo que você precisa, é importante que você saiba o extra. O que está na lei, seu concorrente já sabe. Você vai agora aprender o extra. E uma coisa que não está escrita aqui, minha gente, que não está escrito no parágrafo 4º, é quantidade. Mas quando a gente fala em quantidade, quando a respeito especificamente de quantidade, é isso que os tribunais mais falam. É importante que a gente saiba que, única e exclusivamente, a grande quantidade de droga não pode afastar do infrator a possibilidade de gozar do privilégio do parágrafo 4º. Então, digamos que no caso concreto, a pessoa foi pega com 2 quilos de cocaína, que barato ali para o atravessador, custa R$50 mil, os 2 quilos de cocaína. Por mais que seja esse valor, por mais que seja esse peso, em ele tendo cumprido os requisitos, existe sim a possibilidade de o juiz aplicar essa majorante. E quando eu digo que existe a possibilidade, é que não é uma regra, pessoal. Tenham cuidado se a questão vier trazendo que uma pessoa traficou 1 tonelada de drogas, mas tem os requisitos objetivos. Vai ser dado a privilegiadora? Pode ser que sim. Então é importante que a gente entenda que, se for para anotar uma regra geral, que seja essa. Não é possível, única e exclusivamente, com base na quantidade que foi apreendida de drogas, eu afastar a possibilidade da pessoa se beneficiar com a diminuição do parágrafo 4º. Outra coisa importante a gente falar, minha gente, é que essa privilegiadora é aplicada também à mula.
Vamos pensar o seguinte, um caminhão está transportando sementes e junto com as sementes 300 toneladas de, sei lá, de maconha. Nem sei se pode transportar 300 toneladas, mas não importa. Pode ser um valor esdrúxulo como esse. Pode vir, tipo assim, 10, 15, 20 toneladas. A mula, a pessoa que única e exclusivamente está realizando o transporte, ela pode sim ter direito de gozar dos privilégios do parágrafo 4º. Ah, mas uma mula com tudo isso de conteúdo, isso mesmo, minha gente, pode acontecer dessa pessoa receber do judiciário essa benesse. Para além do que a gente acha certo e errado, é preciso que a gente não lute com a jurisprudência, é preciso que a gente aprenda e utilize dela na nossa prova. Outra coisa também é que está aqui no quadro, o ideal seria que vocês anotassem isso do lado do caderno de vocês, é que no tráfico internacional de drogas, no tráfico transnacional de drogas, pode vir a ser aplicada essa diminuição. Mesmo que o tráfico transnacional seja uma causa de aumento do uso de drogas pelo fato de ter envolvido países diferentes, pode acontecer de a pequena quantidade ou a inofensividade da conduta, se comparada à conduta do CAPT, permitir que o judiciário, tendo com base a lei, aplique essa diminuição de 1/6 a 2/3. É algo que não está na lei, mas é algo que você precisa saber, tá certo? E por fim, a gente vai repisar. Tráfico privilegiado não é crime hediondo, não é crime equiparado a hediondo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que seja de alguma valia para vocês e boa sorte aí na sua prova e nos seus estudos.